São Charbel passou a vida inteira em silêncio, sem aplausos, sem reconhecimentos humanos, graças a Deus, sem procurar nada para si mesmo. Mas numa vida perfeitamente feliz, naquilo que é a verdadeira felicidade. Mas há algo impressionante. Quem se aproxima dele, ou se aproximava naqueles tempos dele em vida, sentia a Deus. Não era uma ideia, não era uma teoria, mas uma presença. Isso levanta uma pergunta profunda. O que havia nele, neste homem, aquele rosto, que revelava o próprio mistério de Deus? E mais ainda, o que a vida de São Charbel nos revela sobre o maior mistério da fé cristã, a Santíssima Trindade? Eu sou Heitor Buchaú e este é o Apostolado de São Charbel. O Catecismo da Igreja Católica ensina que há um só Deus em três pessoas distintas. Não são três deuses, como querem os muçulmanos que nos chamam de politeístas, mas uma única substância divina, um único Deus. Mas as três pessoas que formam esse único Deus fazem parte dele, são o Pai, que é o que gera, o Filho, é aquele que é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo, que é aquele que procede do Pai e do Filho. E este mistério é o centro da vida cristã. Não vamos entrar aqui em explicações teológicas, pois não nos compete e não é o objetivo do nosso canal. Apenas queremos, com esse vídeo, dar o nosso louvor à Trindade Santíssima nessa ocasião em que a Igreja celebra através da vida de nosso querido São Charbel. Então aqui nós precisamos ver um problema. Muitos sabem isso e esse mistério da nossa fé, da Trindade Santíssima, mas não o vivem. Porque a Trindade ela não é apenas uma doutrina, uma teoria para ser esquecida porque é muito complicada. Ela é uma realidade. E é aqui que entra São Charbel. São Charbel ele não escreveu tratado nenhum nem nada. Não explicou a Trindade com palavras, mas a viveu. Viveu aquilo que a Trindade é. União perfeita com Deus. Vida interior profunda. Amor total. Vamos tentar entender isso melhor. A primeira pessoa da Trindade é o Pai, a origem de tudo, o princípio sem princípio, que nunca terá fim. E São Charbel viveu algo radical. Obediência total à vontade dele, Deus. Não parcialmente, não em meras ocasiões, não quando era conveniente. Total, sempre, em todas as ocasiões, até morrer. Há relatos impressionantes. Ele era humilhado, desprezado, corrigido injustamente, e ele nem respondia. Não se defendia. Já contamos aquela história do boi do convento, que quebrou uma planta, o superior o acusou a ele injustamente. Vamos deixar o vídeo aqui, assista lá depois, você vai gostar muito se não assistiu ainda. Ele aceitava isso tudo. Seguindo a palavra de Nosso Senhor, dê a outra face. Porque ele não vivia para si, para o seu orgulho pessoal. Ele vivia para o Pai. A vontade de Deus era tudo para ele. E aqui está a primeira lição. Não se entra no mistério da Trindade sem abandonar a própria vontade. O Filho é Jesus Cristo. É aquele que se entrega, é aquele que se oferece, aquele que sofre, aquele que revela, que se revela para nós por amor, para nos salvar. São Charbel e viveu em penitência constante, escolheu a solidão, renunciou a tudo, seguiu a Cristo nos mínimos detalhes. Não por desprezo do mundo, mas por amor a Deus. E ele dizia com a vida dele: quero viver ignorado, ignorando os prazeres deste mundo. Isso não é exagero, é uma configuração e conformidade plena com Cristo. Cristo vivia nele. Como diz São Paulo, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Cristo vivia em São Charbel. Porque o Filho revela o Pai pela cruz, pelo sofrimento. E São Charbel fez exatamente isso. Tornou-se uma alma configurada a Cristo. O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. É ele que habita na alma
É ele que santifica a alma. E aqui está talvez o ponto mais impressionante. São Charbel vivia continuamente na presença de Deus. Silêncio, recolhimento, vida interior absoluta. Ele fazia exame de consciência todos os dias, confessava-se com frequência, rezava constantemente, vivia habitado por Deus e permitia que Deus habitasse nele. E isso explica tudo: os milagres, a força espiritual, a vida sobrenatural. Tudo isso não vinha dele, vinha de Deus, da entrega dele a Deus. De Deus nele. Muita gente quer paz e milagres e vida boa, mas vive distraída, de maneira superficial e sem oração, sem vida sacramental, e depois pergunta: onde que está Deus? Ora, onde você estava quando devia dar testemunho de Deus, principalmente se você é batizado? Por isso existe a família de devotos, São Charbel. E ninguém caminha sozinho, ainda mais neste mundo. Está cada vez mais difícil para a alma cristã. Uma verdadeira corrente de orações, onde os membros têm as suas intenções colocadas nas missas, são sustentados espiritualmente por causa disso, e também por causa das orações que rezamos todos os dias por cada membro, e vivem, portanto, unidos na fé em Deus, nessa trindade que louvamos tanto e que adoramos. E mais, tornam-se filhos protegidos de São Charbel, porque são seus apóstolos e recebem todos os meses conteúdos exclusivos para crescer na vida com Deus, a exemplo de São Charbel. Se você deseja viver essa vida mais profundamente, o link para se tornar membro está na descrição deste vídeo, logo no primeiro comentário também. A Trindade é a comunhão perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem numa unidade total de amor. E São Charbel? Ele viveu inteiramente para Deus, sem divisões interiores, sem duplicidade e sem apego. E é isso que falta hoje. Faltam almas generosas, almas entregues inteiramente a Deus e sem reservas. O homem moderno, ele está dividido. Quer Deus, mas quer o mundo. Quer a graça, mas não quer renunciar a nada. Quer paz, mas vive no pecado. E por isso ele é tão infeliz. Ele vive com essa luta interior. Mesmo quem não crê tem essa luta, porque ele tem alma. E se há algo que a vida de São Charbel nos ensina é isto: Deus não é um ser distante, não é abstrato, ele é uma vida na qual somos chamados a entrar, e vida eterna. Uma vida de entrega, silêncio e fidelidade, que é a união com Deus, e eu acrescento, verdadeira felicidade, porque ninguém quase fala isso, como é feliz e prazeroso ser de Deus, ter esta vida. E você experimenta muito quando se confessa essa felicidade. Se você quer a paz verdadeira, o caminho não é procurar fora no mundo. O mundo tem que se contentar e se complementar com isso. Ele não é o caminho. Ele tem que ser construído sobre esta base. O caminho é entrar na vida de Deus. Como? Através da oração, dos sacramentos, de uma vida de apostolado, e a fé, então, se propaga e transforma o mundo. São Charbel, então, nos conduza a essa vida de santidade na nossa própria família, de crescimento espiritual, de entrega à Santíssima Trindade. E nos ensine, portanto, a viver para o Pai, com o Filho, no Espírito Santo. E até o próximo vídeo. São Charbel nos abençoe a todos.